Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. 8h30, exatamente 8h30, né? Quase não sai. 8h30, 20h30. Britanicamente, estamos começando no horário, tá? Então, vamos lá, gente, vamos se aproximar aí. Hoje a gente tem uma conversa muito interessante aí para compartilhar, para fazer com vocês, tá? Isso. Hoje a gente tem uma surpresa, né? Uma novidade. Então aquele que já está aí, ó, sabendo o nosso momento, vai também fazendo parte, vai entrando, vai participando. Hoje a gente tem um cenário, né? Não sei por que essa água aqui, com essas 3 bolachas de sal aqui. Será que representa alguma coisa? Será? A gente vai comentar. Opa, o André tá chegando. Muito bem, André, seja bem-vindo. Olha só, maravilha. Vamos esperar mais um pouquinho. Semana passada a gente conversou sobre um assunto também muito legal. A tia Reci. Oi, tia Reci, tudo bem? A tia Reci tá bem longe, mas tá perto aqui, né, pela ferramenta, pelo Instagram. Muito obrigado aí pela presença. A gente vai começar daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos, né? Bem-vindo, bem-vinda aí. Semana passada a gente conversou sobre oração. Oração? Foi? Rapaz, não me pega, não. A gente conversou sobre oração, mas não foi semana passada. Semana passada a gente conversou sobre a Bíblia! Isso, a importância da leitura bíblica, né? E a gente... Opa, tem mais gente. Oi, Reci, tia Reci. Opa, exato. Oi, tia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Então a gente falou um pouco sobre a importância da leitura bíblica, né? Foi um momento muito bacana. Esse vídeo também está aí disponível, né? Para quem quiser assistir novamente aí no próprio Instagram, né, amor? Uhum. E foi muito legal, né? Opa, amor, Mari, Benigno, Eveline, Santana. Olha aí que coisa boa, as meninas entrando. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Hoje nós temos uma surpresa, né? Então vai convidando pessoas aí, vai chamando mais gente para participar, enquanto a gente prepara aqui os últimos detalhes para a gente começar, tá bom? Como eu acho que você já viu na chamada no dia de hoje, né? Hoje a gente vai conversar sobre jejum, né? A prática do jejum. Eu acho que você está percebendo que a gente está fazendo uma espécie de série, né? Alguns fundamentos do discípulo de Jesus, né? Então a gente falou muito sobre oração, falamos sobre a leitura bíblica. A Melissa acabou de passar aqui atrás da câmera, né? E deu sinal de vida aqui pra gente, né? Então deu uma tremida aí em todo mundo. Desculpa. Então a gente conversou um pouco sobre a importância da oração, a importância da leitura bíblica, e hoje a gente vai falar sobre jejum. Então acho que aqui o cenário, a gente tentou, né, rapidamente pensar em algo ilustrativo, né? Esse pratinho aqui com 3 bolachinhas creme crack, bolacha de água e sal, né? E um copo com água, né? Então você vê que a refeição aqui não está muito completa, né? Não está nada completa. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Eu vou fazer vou pedir a Lili para fazer uma oração inicial, pode ser? Pode. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por este momento. Continua, Senhor, nos direcionando, nos dando sabedoria em cada palavra que a gente vai falar aqui. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que tem participado, que tem estado conosco. Que a Tua presença, Senhor, possa ser plena nas nossas vidas. Eu te agradeço por tudo. Amém. É isso aí. Aí, como você sabe, sempre a gente começa com uma canção. E aí a gente tem uma surpresa para vocês. A gente convidou uma grande amiga nossa, a Luciana Bispo, né? A Luciana, cadê você? Dá sinal aqui pra gente aqui. Vem participar com a gente aqui dessa conversa.
E assim, a Lu, a gente conheceu faz mais ou menos uns 15 anos, né, que a gente conheceu. E eu não sou muito bom de tempo, de calcular tempo. Eu sei que faz muito tempo. Muito tempo. Só de casado a gente tem o quê? Uns 16, né? Uhum. E a Luciana foi uma das nossas, vamos dizer, cantoras, né, do nosso casamento, né, que ministrou. E foi muito legal a participação dela. A gente já tinha uma amizade, a gente não tinha dinheiro para pagar a banda, então foi todo mundo de graça. O pessoal que comenta assim, o pessoal, oi, tia Vera chegando também, a Liz, a Manu, sejam bem-vindas aí todo mundo. O pessoal fala aí, né, no popular, que quem tem amigo, né, bons amigos, vale mais que dinheiro, vale mais que fortuna. E é exatamente isso. A Luciana, juntamente com outros amigos nossos da igreja, né? Boa noite, boa noite. Esse pessoal fez parte da nossa cerimônia de casamento. Como a Lili falou, a gente não tinha grana, né, para pagar uma banda e tudo, mas os nossos amigos ali chegaram junto e a qualidade foi a mesma, né? Eu não senti falta de nada. Foi maravilhoso. E a Luciana foi essa pessoa que cantou no nosso casamento, outras pessoas também. E além disso, a Luciana, a gente está aqui, Luciana, aparece aqui pra gente, Eveline está chegando também, olha aqui também, amor. A Aline também está chegando, né? E aí, a Luciana, ela ministrava na igreja que a gente fazia parte, na Bethesda da Parangaba, há muito tempo atrás. E a gente aí via, né, a Luciana cantando, outras pessoas, a gente, puxa, que legal, que maravilha, a gente se sentia inspirado também, né? E aí a gente teve a ideia de convidar a Luciana para fazer parte. Eu já falei um pouco sobre você, né? Você é uma pessoa especial na nossa história, na nossa caminhada, porque você, quem participa cantando no casamento de alguém é porque é uma pessoa que tem muito prestígio. E você é essa pessoa, né? E eu acho não apenas a sua voz belíssima, né? Você tem uma voz doce, uma voz assim que, puxa, a sua ministração também sempre nos encantou. Então a gente pensou em convidar você para participar desse momento com a gente, desse movimento chamado Coração Adorador, né? Onde a gente sempre escolhe uma canção para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, tá? Então, eu quero agora passar a palavra para você, tá certo? Fique à vontade para cantar e logo em seguida a gente vai conversar aqui um pouco sobre a mensagem que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Amém. É um prazer imenso estar aqui, né, para adorar o Senhor, louvar o Senhor. E como eu estava falando, a minha voz está um pouco desgastada, porque eu sou professora, né? Há bastante tempo. Então, qualquer coisa vocês me dão um desconto. Louvar o Senhor. Vou aqui um pouquinho. Que nesse momento a gente possa fazer desse momento um momento de entrega. Entregar os nossos desejos, a nossa vontade, tudo no altar do Senhor. De tudo que a gente quer, de tudo que a nossa carne quer. E colocar no altar do Senhor. Que ele diminua. Você sabe que vocês estão comigo. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos em ti, que meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu me entrego tudo a ti, tudo a ti.
coração, em tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos vendo a ti, meu diretor. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Esta canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, ver tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. Amém. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Luciana. Luciana, o que você sentiu, né, cantando essa música? O que ela te faz pensar? Essa música ela me fez pensar nos meus desejos, nas minhas vontades. A vontade da carne mesmo, sabe? Aquela vontade que a gente sabe que fere os princípios e os valores de Cristo, né? Aquela vontade que fere os princípios e os valores de nós que nos dizemos cristãos. Então, assim, ela me fez refletir sobre isso, sobre as minhas vontades, né? E abrir mão delas. E como é difícil essa entrega, né? Daquilo que a gente tanto quer, tanto quer, mas que nós sabemos que Deus não gosta, Deus não se agrada. Então é uma entrega muito difícil, é uma renúncia muito difícil. Renunciar à carne, nós sabemos que é muito difícil, né? Então ela me fez refletir. Tem certas músicas que a gente tem dificuldade, a gente só canta porque sabe que Deus é misericordioso, Deus derrama da sua graça sobre nós, né? Então, assim, é uma música forte porque fala, eu entrego tudo a ti, né? E eu já ouvi algumas pessoas até comentarem o seguinte, eu não vou cantar mais tal música porque, sei lá, parece que eu estou falando aquilo que eu não consigo fazer na minha vida do dia a dia. Mas a música, na verdade, ela é um incentivo, é um estímulo, né? Ela traz uma mensagem, ela tem que trazer uma mensagem verdadeira e ela tem que apontar um ideal pra gente, né? Um ideal pra gente perseguir. Então, essa música é uma música que eu pessoalmente gosto muito. Eu, assim, já cantei também muitas vezes na igreja e sempre que eu tô ali, né, pensando sobre a vida, sobre o meu propósito, né, diante de Deus, eu volta e meia busco essa canção no YouTube e coloco lá para ouvir e tal, e eu sou muito abençoado com essa música aqui. Eu fiz uma pesquisa
aqui, né, na internet, e o autor a pessoa que compôs essa música foi o Mark James, né? Até onde eu entendi, ele é da Inglaterra, né? Ele é um famoso músico por lá, um músico gospel, e ele compôs muitas canções, dentre elas essa música que chama Entrega, do inglês, que é uma tradução do inglês, que é surrender, né, que significa exatamente se render, se entregar, e muitas músicas que ele compôs, ele como é que eu posso dizer, ele lançou pelo Vineyard, né? Vineyard Music, que é o Vineyard, né, que tem aqui também, né, uma versão brasileira, né? Aqui nós temos, eu gosto muito das músicas, dos álbuns deles e tudo mais. Então ele é um compositor, guitarrista e cantor. Se você buscar também na internet, colocar lá Mark James, e essa música é Surrender, você vai conseguir encontrar na voz dele, original, muito bacana, né? Quem está estudando inglês aí é uma excelente oportunidade aí, né? De louvar a Deus e estudar inglês ao mesmo tempo, tá certo? E a gente pensou nessa música porque hoje o nosso assunto, a nossa conversa é jejum, né? E quando eu parei para pensar sobre jejum, a palavra seguinte que me ocorreu foi exatamente a palavra entrega, sabe? É como se você tivesse diante de uma oportunidade de entregar algo precioso seu, ali naquele momento, abdicar de algo precioso para priorizar algo mais precioso, que é a própria presença de Deus, a própria pessoa de Jesus, entendeu? Então foi por isso que a gente pensou nessa música, e aí nada mais belo do que convidar a Luciana, né, Bispo, para cantar essa música aqui pra gente, e a gente aqui ficar só, né, recebendo de Deus, do papai, né, mãe? Exatamente. Então, Luciana, muito obrigado. A gente espera poder contar com a sua participação outras vezes. Pode ficar certa que a gente vai convidar você, né, futuramente para outras participações. A gente promete ficar um pouco mais habilidoso aqui com a tecnologia, né? E aí para que as coisas transcorram com mais naturalidade, tá bom? Então, muito obrigado. Permanece na live, mas aí a gente continua aqui a nossa reflexão, tá certo? Maravilha, gente. De tempo, olha, eu mostrei aqui o nosso cenário. Quem nunca comeu uma bolachinha creme crack, né? E aqui apenas água. Então a gente está em ritmo de jejum, né? Em ritmo de jejum. E aí, sem mais delongas, eu quero ler com você um texto bíblico que está em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quem já acompanha o movimento, nosso movimento virtual aqui, sabe, tem que trazer a Bíblia ou o celular para acessar rapidinho aí essas leituras. Tá? Mateus 6, capítulo 6, versículo 16. Diz assim, são palavras de Jesus, tá? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, falando com você, tá? Comigo também. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu li esse texto porque quando eu comecei a pensar sobre que texto bíblico ler aqui com você, foi o primeiro texto que me ocorreu. Eu lembrei de outros em seguida. Mais comum, né? Parece ser o texto mais comum, mais conhecido. Mas aí, no decorrer da minha preparação, eu também lembrei de outros que eu vou apresentar aqui para você. Mas esse foi o primeiro. E esse texto é interessante porque ele fala de uma postura nossa ao ter uma prática de jejum, né? Jesus estava ali alertando, né, sobre isso, porque as pessoas usavam a prática do jejum para se autopromover, entendeu? Para, olha como eu sou piedoso, como eu sou temente, como eu sou íntimo de Deus, como eu sou uma pessoa muito religiosa, e não é esse o propósito, é exatamente a conversa de hoje. Qual é o significado do jejum? Eu quero que você pense sobre isso, tá?
Comece a pensar sobre isso ou continue pensando a respeito do jejum, tá certo? Eu não iria fazer essa pergunta, né? Mas eu vou fazer. Como tem sido a sua... Você tem jejuado, né? Qual foi a última vez que você jejuou? E qual foi a sua motivação? Pensa sobre isso um pouco, porque esse pensamento, essa reflexão sua, vai ajudar aqui na compreensão daquilo que a gente quer compartilhar hoje, né? Muito bem. Então, lido o texto bíblico, tá? A gente percebe que a prática do jejum, porque essa foi uma pergunta que me fizeram há algum tempo atrás, se o jejum ainda era uma prática válida, né? E o texto está mostrando Jesus validando esta prática religiosa no bom sentido, tá? E é exatamente uma das mensagens que eu quero deixar aqui nessa noite. O jejum é uma prática religiosa válida, importante e fundamental para a nossa caminhada cristã. Mas o que é o jejum? Eliane, você agora vai entrar em cena. Eu vou te perguntar, o que é o jejum religioso? O que te vem na mente, assim, rapidamente, para a gente trocar aqui uma ideia? Assim, de cara, né, o jejum, geralmente, a gente relaciona a tirar alguma alimentação, né? Uma comida, porque é uma prática, assim, mais... que sempre foi ensinada, né? Geralmente, quem anda nos templos religiosos... Quem é cristão já sabe sobre essa prática, da importância, né? Já ouviu alguma coisa, não é isso? E quando hoje tem o jejum intermitente e tal, para emagrecer, só se pensa em alimento, né? Então, é como se você retirasse ali algo que você deseja muito e que você quer muito, geralmente até, sei lá, os carboidratos, doces, né? A pessoa faz um jejum aí, um mês sem doce, porque é algo que é bom, o negócio é bom e gostoso, entendeu? Sim. Então, assim, retira-se para ver até onde ali o corpo aguenta, e é tipo isso, assim, né? Que a pessoa vem de cara logo, é isso, mas eu acho que a nossa conversa vai para o outro lado, assim, vamos ver. Né? Vamos ver. Mas eu achei interessante porque essa é a ideia comum, né? A ideia que mais prevalece, assim, quando a gente pergunta, o que é jejum para você? Mas aí eu quero completar essa pergunta, né? O que é um jejum religioso? Porque quando você fala só de jejum, né, sejam bem-vindas aí, bem-vindos, enquanto a música estava sendo cantada, muita gente estava chegando, estava participando, né? Muito bem, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quando a gente fala de jejum apenas, a gente está falando de restrição alimentar. E quando a gente fala de jejum apenas, o propósito único é você perder peso, ou você se afastar de algum alimento, de algum nutriente que não faz bem para você, tá? Agora, quando você começa a conversar sobre jejum religioso, é como a Lili falou, a coisa muda de figura, né? É uma outra conversa, uma conversa mais profunda, mais séria, e é exatamente sobre isso que eu quero que a gente continue pensando nessa noite, tá? Nessa oportunidade. Bom, por definição, para mim, né, se alguém perguntasse, isso é porque eu estudei, eu peguei a Lili de surpresa, tá? Mas eu estudei, então eu tinha assim, eu consegui anotar aqui e tal, mas eu peguei a Lili de surpresa. Então, o jejum é a restrição alimentar com o propósito de priorizar nosso relacionamento com Deus. Eu gosto de definições exatamente porque elas nos ajudam a ter uma referência, a uma base. Nunca uma definição ela é completa, ela tem autoridade absoluta, tá? Saibam disso. Como professor, pode confiar, eu estou falando, né, por experiência própria. Mas a definição, ela estabelece alguns limites para a gente. E a partir dali a gente começa a pensar a respeito daquele assunto. Tá? É uma oportunidade, o jejum, de focar em Deus e na sua vontade. Sabe? Quem já
fez jejum, já praticou o jejum na sua caminhada cristã, deve estar percebendo onde eu quero chegar. O jejum também é um tempo de meditar profundamente sobre o que Deus colocou no nosso coração. É um tempo de meditar profundamente na missão que Deus te deu. O jejum, ele não é um tempo de ação ainda. Ele é um tempo de reflexão. É um tempo onde você vai priorizar coisas espirituais, coisas divinas. Você vai priorizar o que Deus falou para você. Tá? Então, o jejum, para mim, ele vai nesse caminho. Ele aponta para esse propósito, para esse objetivo. É lógico que a gente se beneficia fisicamente, né? Você pode aproveitar a sua prática de jejuar para fazer ali um controle de peso, né? Para evitar alguns alimentos, alguns nutrientes que são nocivos para você, você tem alergia a isso ou aquilo. Mas o propósito principal, fundamental, gira em torno disso que eu estou falando para você. Uma outra coisa também que eu pensei em dizer é que o jejum, ela é uma decisão pessoal. A gente ouve falar sobre o jejum, como a gente já comentou aqui, nós temos alguma experiência como cristãos, então pregações, alguém chega pra gente, eu fiz um jejum por determinada causa e tal, mas ninguém pode chegar para você e obrigar você a fazer um jejum, né? Tem que partir de um desejo pessoal. É algo íntimo, tá? E aí, Deus vai perceber essa sua entrega. Porque sabe como foi que eu visualizei o jejum? Eu visualizei o seguinte, eu tenho aqui um prato de comida, né? Que é importante para mim. Nem precisa ser uma torta de chocolate, como a Lili falou, né? Mas assim, um prato de comida que é importante para manter a minha saúde. Feijão, arroz, proteína, tá? E aí, pessoal, eu entrego isso para Deus como oferta. E digo para Deus o seguinte, Deus, Paizinho querido, eu quero priorizar nesse momento aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero me aprofundar nisso, eu quero mergulhar nisso. Então, o jejum, para mim, passa muito por tudo isso que eu estou tentando aqui descrever em palavras para você. O que você acha, Lili? Faz sentido para você? Como é que você pensa isso? Sim, com certeza. E um dos maiores, vamos dizer, jejum e entrega, né, é o próprio Jesus, né? Nos mostra o que ele fez, né? Ele deixou toda a glória, né? Deixou a vida que ele tinha de Deus, né? E para viver entre nós e para um propósito muito maior, né? Então, assim, o jejum, na verdade, é um propósito. Aí existem jejum, por exemplo, de Daniel, que Daniel fez, né? E aí as pessoas relacionam muito em questão de alimentos. Mas jejum, para mim, hoje, é uma entrega de algo, né? Às vezes pode ser até minha vida pessoal, minha vida profissional, pode ser algo que eu queira muito e eu digo, não, eu vou te entregar, Deus, eu quero te entregar os meus sonhos, eu quero te entregar o meu futuro. Mas, amor, segura essa parte aí, porque assim, a gente conversa algumas coisas e tal, mas essa parte aí é a parte final da minha conversa hoje. Então, segura essa parte aí. O jejum precisa considerar todo esse contexto que a gente está trazendo de você priorizar a vontade de Deus na sua vida, tá? E eu também pensei no seguinte, quando você está jejuando, você precisa entender que esse momento é uma troca com Deus. Você entrega algo precioso seu e Deus entrega para você algo precioso dele também. Então é um relacionamento. Como eu disse, não pode ser algo obrigatório. Você tem que jejuar, tá?
para ser um cristão melhor. Não. Não é por constrangimento, gente. É por percepção, é por conscientização em relação à importância do jejum. Então, o jejum é uma relação onde há troca, entrega mútua entre você e Deus. E aí, partindo para o contraponto, o que não é jejum baseado nisso que eu falei? O jejum não é apenas uma restrição alimentar. Precisa ter propósito espiritual. Número 2, o jejum não se trata de uma barganha. Eu vou jejuar para alcançar uma bênção, para sensibilizar Deus, mostrar para Ele que eu sou uma pessoa espiritual. Não vá por esse caminho, tá? Não escolha esse caminho. É lógico que quem pratica o jejum, logicamente, vai se tornar uma pessoa mais sensível à voz de Deus, vai se tornar uma pessoa mais cheia de discernimento, de sabedoria, tá? E aí, consequentemente, vai alcançar uma bênção, uma vitória. Mas essa é uma consequência. Número 3, o jejum não é obrigatório, mas é essencial à vida cristã. E aí, meu conselho, experimente, faça alguns testes. Ah, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, como que eu vou jejuar. Converse com alguém que já faz o jejum, né? Realmente tem pessoas que não podem de cara já fazer um jejum, porque tem algumas limitações, né? E aí realmente não podem. Mas busque certo suporte, o apoio de alguém, a ajuda de alguém para te ajudar a começar a experimentar esse tipo de prática religiosa, que eu tenho certeza que você vai alcançar resultados maravilhosos, tá? E aí eu quero ir para a pergunta que eu lancei no convite dessa noite. Amor, acompanha aí quem é que está, as falas do pessoal, né? E aí, pessoal, é o seguinte, qual é o significado do jejum? Foi quando eu lembrei de um texto bíblico que está em Mateus capítulo 4, versículo 1. Você pode também acompanhar. Esse texto é muito conhecido. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho que você conhece essa história, né? Tanto é que essa história, ela marcou o início do ministério de Jesus. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? É lógico que a gente que nunca jejuou, uma pessoa que nunca jejuou, não pode já se lançar uma prática como essa de 40 dias, né? Então tem que ser algo gradual, né? Processual, certo? Aqui é porque Jesus já tinha essa prática, então ele passou 40 dias e 40 noites, aí teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí você vai continuar a leitura desse texto até o versículo 11, depois. Mas o que é que eu quero destacar aqui? É que Jesus, mais uma vez, valida a prática do jejum. E o jejum, ele mostra aqui o valor, o significado do jejum. Nas respostas de Jesus, a gente percebe autenticidade, integridade, consciência de quem ele era diante de qualquer diante de qualquer ser, inclusive o diabo. Então, se você quer alcançar esta condição, esta segurança, passe a buscar uma prática de jejum. Por isso que eu li esse texto, para você ter clareza do valor, do propósito do jejum na caminhada cristã. Tá? Você precisa ter certeza de quem você é em Deus. E Jesus, aqui nesse texto, mostra quem ele é e por que
ele veio, tá? Qual era a missão dele, certo? Para terminar, eu quero conversar com você sobre o jejum que agrada a Deus. Eu vou pedir a Lili para ler esse texto que está no livro de Isaías. Isso é no Antigo Testamento, tá, pessoal? O livro do profeta Isaías, capítulo 58, ela vai ler do versículo 6 ao versículo 12. Preste muita atenção, porque eu quero que você perceba. Eu pedi a Lili para parar um pouquinho o comentário que ela estava fazendo no começo. Por quê? Porque ela vai falar exatamente o que está aqui nesse texto. Eu quero que você expanda a sua reflexão. Isso, Luciana, Deus conhece a sinceridade do seu coração. Exatamente. Então, eu quero que você expanda a sua mente, a sua reflexão sobre jejum e passe a considerar o jejum não apenas como uma restrição alimentar. Mas você pode aplicar o conceito do jejum em muitas áreas da sua vida. Você pode expandir esse conceito. E a Lili vai ler um pouco sobre isso. Isaías capítulo 58, versículo 6 ao 12. Vamos lá, Lili, pode ler? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamares, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse texto é um texto muito profundo. A Adriana compartilhou aqui: jejum, uma das práticas meio esquecida nos dias de hoje, mas nada impede de retomar essa prática tão necessária. Exatamente, Adriana. Então esse é um desejo nosso aqui, de estimular você a pensar sobre isso mais profundamente e a retomar, né, essa prática, tá? Amo esse versículo, isso, Luciana. O André colocou: o princípio do jejum vai além de um contexto literal. É abrir mão de algo bom com o propósito de esperar o melhor. Eu acho legal essa brincadeira de palavras, esse joguinho de palavras, bom e melhor. Exatamente, eu também compartilho desse pensamento, André. Gente, o jejum precisa nos tornar mais humanos e cheios de amor por Deus e pelo próximo. É o que o capítulo 58 de Isaías está nos dizendo. O jejum precisa nos dar essa capacitação, tá? E eu espero muito que o jejum religioso faça de você uma pessoa mais firme, mais convicta de quem você é, mais certa da missão que Deus colocou no teu coração, tá? Gente, o tempo já está avançado demais. Infelizmente, a gente tem aqui um limite de 60 minutos. E eu espero que nesse tempo você tenha sido abençoado profundamente.
tá? Continue participando desse movimento. Alguém mais colocou aí, amor? A tia Vera, né, colocou: o jejum não muda Deus, mas muda a mim mesma. É isso mesmo. E a Lu também colocou que gosta demais desses versículos, porque aqui, junto com a prática do jejum, o Senhor está falando aqui que nos fortificará, né? E a Paty colocou das dificuldades que ela está tendo no dia a dia, né, da sua entrega com o Senhor. E o Senhor coloca aqui, Paty, o quê? Que no meio de lugares áridos, né? Mas há ali uma pessoa faminta por Deus, porque se você fala, se você diz, eu preciso, eu sinto saudade daquela pessoa que eu era. Então, por mais que você esteja passando por um momento de deserto, em lugares áridos, o Senhor diz que te fortifica. Amém. Quando você entrega totalmente a sua alma a Ele, a sua vida, né? E tem aqui diferentes formas de fazer essa entrega, né? O Senhor te fortificará. E Ele ainda fará, né, brotar ainda água, né, limpa da sua vida para abençoar outras gerações. Então, isso é maravilhoso. A gente só fazendo uma síntese de tudo aquilo que a gente vem trabalhando nessa espécie de série. A oração é um portal para a gente se achegar a Deus. A leitura bíblica é um instrumento, né? A palavra do Espírito para você viver. E o jejum é uma prática, sabe? É uma entrega. Tá? Então, guardem essa mensagem no coração. A gente fica muito feliz com sua participação, com sua contribuição. Obrigado pela paciência em relação à nossa limitação aqui com a tecnologia. Tá? Sempre sejam muito bem-vindos. Tá? E convidem pessoas. Toda quarta-feira, às 20h30, a gente vai estar aqui compartilhando com você algo que Deus colocou no nosso coração. A gente tem esse momento aqui de troca e de aprendizado juntos, tá bom? Tem mais pessoas aqui comentando, deixa eu ver aqui. Deus abençoe esse projeto, André, muito obrigado. Mãozinhas aí de oração da Manu. O jejum, a tia Vera colocou, o jejum vai nos ajudar a exercitar a fé. Muito bem, é isso mesmo. A Adriana colocou também: gostaria de afirmar que esse tempo tem sido maravilhoso. Obrigada pela disposição de vocês para compartilharem a palavra de forma tão lúdica e motivadora. A Paty está dizendo que vai assistir. Muito bem, assim, Paty, eu fico até emocionada, né? Porque o Senhor, Ele coloca algo tão simples, às vezes, no nosso coração, né? E, assim, é tão bom ter o retorno de vocês, porque o Senhor é que faz esse movimento, né? É Ele que move. Então, assim, compartilha essa palavra. É esse o nosso objetivo, que a palavra, que a presença do Senhor possa inundar a tua casa, o teu coração, a tua mente, que você venha se sentir pleno em Deus. É verdade. Que Deus abençoe. Então, pessoal, contem com a gente, orações, né? Acho que muitos aí têm o nosso contato, nosso WhatsApp, tá? Pode usar também o Instagram. Em qualquer necessidade também está disponível para fazer visitas, né, amor? A gente gosta muito disso. Que Deus abençoe. Até próxima semana, quarta-feira. Eu vou fazer uma oração bem rápida, depois você fica à vontade para fazer as outras coisas que você tem para fazer nessa noite, tá bom? Quarta-feira, às 20h30, Coração Adorador. Um grande abraço. Senhor, muito obrigado mais uma vez por este momento. Foi maravilhoso. Obrigado pela participação da Luciana e de tantas outras pessoas aqui compartilhando o que o Senhor já tem plantado no coração delas. A tua igreja, ela é sustentada por ti mesmo. E é isso que a gente precisa perceber e estar aqui sempre se reunindo, seja de maneira virtual, seja de maneira presencial, mas compartilhando com tranquilidade, com leveza, com sinceridade aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, que o teu propósito, o teu plano se cumpra nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal, a gente aparece, viu? A gente aparece.